Bom, meus amigos, uma ótima manhã de sexta-feira a todos. Vamos falar dessa rodada 32 do Campeonato Brasileiro, né? Jogos que começou na quarta-feira e terminou ontem. O Flamengo vamos lá. O Juventude pegou o Sport e venceu por 2-0. Red Bull Bragantino e Corinthians, 2-1 para o Red Bull Bragantino. O Flamengo e São Paulo terminaram empatados 0-0. O Ceará e o Fortaleza empataram em 1-1. O Fluminense venceu o Mirassol por 1-0. E o clássico de ontem, Palmeiras e Santos. O Palmeiras ganhou do Santos por 2-1. Bom, falando dos jogos, vamos começar falando do jogo do Corinthians, meus amigos. O Corinthians tá certo que estava jogando fora de casa. O Corinthians ele tem, né? Ele tinha tudo para ganhar, tá? Ele tinha tudo para ganhar do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não ganhou nenhum jogo no campeonato no comando do seu novo treinador, que é o Wagner, que é o Wagner Mancini. Ontem, na quarta-feira, nós pudemos entender isso. O Red Bull Bragantino jogando em casa, né? Jogando aí na presença do seu torcedor, jogando em Bragança, jogando, logicamente, no estádio que não é o seu estádio realmente, mas o Bragantino foi lá. O primeiro gol foi um gol de pênalti, bem no finalzinho do jogo. O Chacha faz o gol de pênalti. E aí, nos primeiros minutos do segundo tempo, Yuri Alberto vai e faz o gol de empate para o Corinthians. E aí, a dona Edna Batista não estava sabendo conduzir aí o jogo. Expulsou 2 jogadores do Corinthians, que foi
o Martínez e o que entrou, tá? Que foi o Charles. O Charles arrumou uma confusão lá e expulsou. Na minha opinião, a expulsão do Thales Magno foi correta, porque ele tomou um cartão amarelo e a Edna não sabia que ele tinha cartão amarelo, deu o amarelo e depois do amarelo subiu o vermelho, expulsando assim o jogador do Corinthians. E aí o caso aqui do Charles é que ele reclamou, tomou o cartão amarelo e a árbitra, vendo que o lance era só para amarelo, e continuou reclamando, ela pegou e deu o vermelho também, expulsando também o jogador do Corinthians, o Charles. Meus amigos, mais uma vez, o problema com a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira não está sabendo comandar os jogos do Brasileirão. E isso aconteceu também no jogo entre São Paulo e Flamengo. O que aconteceu? O São Paulo fez o gol no primeiro tempo do jogo. 3 minutos de jogo, o São Paulo já abriu o placar. E aí, 4 minutos depois, o Pablo Maia faz o pênalti no Arrascaeta. E aí, aquela confusão, o Flamengo empata o jogo. Até aí, meus amigos, tudo bem. E aí o Luciano foi reclamar para o juiz dar o cartão para o jogador do Flamengo. Segundo o Luciano, ele estava falando e o jogador, e ele não fez nada para o jogador do Flamengo e deu o cartão para o Luciano. Então, tanto a Edna, a gente fazia a transmissão do jogo para vocês, a gente sabia o que estava acontecendo com a Edna. A Edna estava toda perdida, toda confusa em campo. Estava dando cartão que é para jogador que não tinha nada a ver com o lance. E o caso do São Paulo e Flamengo, o juiz, ele tinha que dar o cartão para quem era certo. O Luciano estava reclamando, tá certo, tomou o cartão, mas também a gente não tira a razão do Luciano terminar o primeiro tempo indignado com a arbitragem do jogo. A gente sabe o que foi feito. E a gente não tira a razão do Luciano.
A gente concorda com o Luciano do cara dar um pênalti pro Flamengo e não dá pro São Paulo, tá? Não dá pro São Paulo. Uma falta que aconteceu ali, o São Paulo é prejudicado muito pela arbitragem, a gente sabe disso. Sabe? A gente sabe os problemas que o São Paulo tem com os árbitros brasileiros, a arbitragem brasileira. Cara, que pouca vergonha foi esse jogo entre São Paulo e Flamengo. Esse jogo foi às 9h30. Então, o São Paulo, diferentemente dos resultados aí da partida, o São Paulo podia, aí depois, no segundo tempo, uma entrada do jogador do Plata, o jogador do Flamengo, o Plata, o cara foi expulso. O São Paulo jogando com um a mais e o Flamengo jogando com um a menos, o São Paulo tinha tudo para virar o jogo. Tudo para virar o jogo. Não virou por falta, né, de capacidade. Agora uma coisa eu falo para vocês, meus queridos amigos. Uma coisa eu falo para vocês. Se o São Paulo não tivesse feito o gol de empate com o Ferreirinha, e o Flamengo ganhasse o jogo, os caras iam dormir na liderança. Até o dia de ontem, tá? Porque o Santos perdeu para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Santos de 2-1, de 2-0. E os caras, a gente fala que a gente quer torcer contra os caras. Mas não adianta torcer contra os caras, porque os caras montam um time bom, aguerrido, sabe? Porque o Palmeiras, nessa situação, ele quer ser campeão de tudo quanto é forma do Campeonato Brasileiro. E os caras vai. Por quê? Porque tem um time competitivo, tem um time que joga bem pra caramba, sabe? E o Santos, na situação que está, vai mais uma vez disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. Porque o ano passado, o Santos caiu. 2023 para 2024, o Santos disputou a Série B. E todo mundo... o Neymar, ele não jogou ontem por falta no gramado de borracha, que nem dizer, por causa de lesão, por causa disso e daquilo. Sabe? Porque a gente entende. Porque jogar no gramado de borracha é complicado. Não é só o Neymar que fala, não. O Neymar
O Neymar pode falar, o jogador lá do Corinthians pode falar, o jogador de São Paulo pode falar, todos os jogadores falam. Mas não adianta, não. Não adianta, porque sempre que é jogo do Palmeiras, o Palmeiras manda na bagaça, e também a confederação, né, a FIFA, né, ajuda o Palmeiras, sabe? Vai mandar jogo com o Palmeiras porque é campo do Palmeiras, mas o pessoal não pensa, sabe? Que na segurança dos jogadores. Essa que a realidade é essa. Manda jogo lá no estado do Palmeiras, lá no Allianz Parque, e não pensa na segurança dos jogadores. A gente, não tá nem aí para os jogadores, tá? Eles falam assim porque não é eles que jogam, não é a família deles que joga, sabe? Então, para eles, é muito mais fácil falar do que o PVC, sabe? E aí, não adianta nada a gente falar para fazer baixo-assinado que todos os anos joga no gramado de borracha. Quando é clássico, que nem teve ontem, o Neymar falou, se for para jogar no gramado de borracha, eu não jogo. Sabe? Eu não jogo. Foi o que aconteceu. O Neymar, por causa de muitas lesões, o Neymar nem jogou ontem. Sabe? Cara, é complicado jogar em campos assim, gramados assim, por causa de lesão. Gente, uma coisa que amigos e amigas do SBT, nós estamos chegando, nós estamos batendo a meta, hein? Nós estamos batendo a meta lá de chegando na meta de 50 mil inscritos. Falta isso aqui para a gente bater a meta. Gente, aí eu vou vir aqui em público falar, agradecer a vocês, mas continue se inscrevendo no canal, viu? Não é só porque a gente vai bater 50 milhões, vocês vão deixar a gente, hein? Continue se inscrevendo. Você que não se inscreveu ainda, continue se inscrevendo. E a gente quer chegar aos 50 milhões, mas também a gente quer passar dos 50 milhões. Para isso, a gente pede a inscrição de vocês. Tá? Continue se inscrevendo. Você que não se inscreveu ainda, tá? Entra lá e vê lá os vídeos que tem lá e um vídeo da minha narração do jogo de quarta-feira, tá? Então, vai lá, curte, compartilha, comenta, tá? E tudo isso. Gente, também eu quero avisar uma coisa para vocês. Hoje, às 10h30, todo mundo ligado no SBT, que tem Teleton. Hoje começa o Teleton. Meus amigos. Está tudo sendo preparado lá no estúdio 1 do SBT, onde que acontece o Teleton. E amanhã, gente, eu vou estar no Teleton. Amanhã, às 8:45, eu entro no Teleton e
para apresentar histórias, para pedir para você participar, doar, né? E você pode fazer o bem a partir de agora, tá? E para você doar, aí, o valor que você puder doar é pela chave Pix, tá? doeteleton.org.br. Essa é a nossa chave Pix, tá? E por essa chave Pix também você pode doar o valor que você quiser, tá? E também tem o nosso site www.teleton.org.br. E tem aí, se você quiser fazer aí pela forma convencional, tem os telefones para você participar. Para você doar R$5 é 0500 12345 05. Aí você doa R$10. Eu quero doar R$10. 0500 12345 10 para você doar R$10, tá? Eu quero doar 40. 0500 12345 40. Aí você doa R$40, tá bom? E já eu vou lá pro estúdio 1, né, do SBT, aonde tá montando o palco do Teleton ainda, mas tem a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos entrar aí na rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Jogos 4h tem Esporte, atenção, Esporte e Atlético Mineiro, às 16h. Às 18h tem Bahia, Vasco e Juventude. Também a situação está complicada para o Vasco. Às 6h30 tem aí Internacional e Bahia. E o último jogo do sábado aí São Paulo e Red Bull Bragantino. Bom, cara, falando do Vasco, o Vasco se complicou na rodada. Perdeu a última rodada para o São Paulo, 2-0, jogando em casa. E na quarta-feira, foi quarta-feira? Deixa eu ver. Meus amigos, quarta-feira teve aí um clássico, Botafogo e Vasco, jogando lá no Newton Santos. E o Vasco perdeu mais uma para o Botafogo de 3-0. Então, eu acho assim que o Vasco ganhou jogos importantes, tá? Sem dúvida nenhuma, o Vasco aí fez jogos importantes, tá? Fez aí jogos bons, importantes. Nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. Mas, gente, vocês estão na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians também está. Mas, o que eu tenho para falar é que o Vasco agora tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco, ele estava indo tão bem e perdeu 2 jogos importantes. Um jogando em casa, rodada passada com o São Paulo, e essa rodada perdendo o clássico, jogando no Newton Santos. Então, o Botafogo jogou bem pra caramba com o Vasco e perdeu. Então,
os torcedores aí estão querendo aí já estão pedindo alguns, né? Eu não sei se é certo isso, concreto isso. Se o Vasco perder mais uma no campeonato, que é contra o Juventude, tá? Às 18 horas, o Vasco pega o Juventude em casa. E se perder para o Juventude em casa, porque o Juventude também ganhou o seu jogo, pegou o Sport e ganhou de 2-0. Então, se o Vasco perder mais um em casa, né, perdeu para o São Paulo em casa, perdeu para o Botafogo fora e vai jogar em casa com o Juventude às 18h30. Às 18 horas, perdão. Então, para isso, o Diniz tem que rever os conceitos aí, tem que preparar o time para jogar contra o Juventude, tá? Porque o Juventude, ele não é um time que tem vitórias, né? Muitas vitórias, porque o Juventude estava lá, indo lá para a Série B. Ganhou 3 jogos seguidos, ganhou rodada passada com o Sport, mas se o Vasco perder, pode ser aí uma possível demissão aí do Diniz, do comando técnico do Vasco, tá? Então, olha a importância que tem isso, a importância de ter de ganhar um jogo, sabe? Então, falando dos jogos do sábado, vou falar de jogos do domingo. Tem 3 jogos às 4h. Primeiro, tem Corinthians e Ceará, tá? Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. E aí, às 18h30, tem Flamengo e Santos. Outro jogo difícil para o Santos, tá? Aí, às 20h30. Esse jogo, gente, vai ser fogo, vai botar fogo. Vai ser simplesmente o quarto colocado contra o líder do campeonato. Vai ter Mirassol e Palmeiras. E também às 8h30 tem aí Fortaleza e Grêmio. Esse é o último jogo do domingo, tá? E esse é os jogos. Gente, quando chegar lá, bater a meta, vou fazer uma coisa bem legal para vocês e vou deixar vocês escolherem o próximo jogo que a gente vai transmitir, tá? Mas eu quero que vocês votem no jogo, tá? Se eu colocar lá e vocês não votar, eu vou escolher depois o jogo que vai ser transmitido. Quem sabe a gente não transmite o seu jogo do seu time do coração pelo YouTube, né? Vai depender da sua participação, tá? Quem sabe a gente não transmite pelo YouTube. Falta pouquinho, gente, para a gente bater a meta
de 50 mil inscritos para a gente poder aí interagir com vocês, tá bom? E a gente vai escolher aí depois um jogo por rodada, tá? Por exemplo, nós vamos escolher um jogo aqui da tabela do campeonato, tá? Um jogo desses aqui, que é importante que se diga isso. Bom, um jogo desses aqui a gente vai fazer para você. Jogos todo domingo, tá? Porque jogos das 4 da tarde não vai dar para a gente fazer, porque não vai ter transmissão aqui na TV, em virtude do Teleton, tá? Um desses jogos aqui, do domingo, a gente vai transmitir para vocês, tá? Entre o primeiro jogo, 3 jogos das 4 da tarde, um a gente vai transmitir, tá? E claro, a gente vai botar as escalações direitinho, tá? E aí a gente vai transmitir para vocês, escolher um jogo por rodada, tá? Por exemplo, o jogo mais votado, tá? Por abertura desse negócio de live no YouTube, a gente vai escolher, vamos deixar por votação do público, tá? E nós vamos transmitir o jogo escolhido pelo público. Aí na outra rodada, na rodada 34, a gente escolhe, né? Eu e a equipe que escolhe, eu vou escolher um jogo da rodada 34 para transmitir, tá? E aí a gente vai participando, tá? A gente vai interagindo. E aí no dia 15, né? 15 de novembro e dia 18 também de novembro, tem o último amistoso da seleção brasileira deste ano, tá? Do ano de 2025. Tem, no dia 15, tem Brasil e Senegal e no dia 18 tem Brasil e Tunísia. E aí, jogos da seleção brasileira, só o ano que vem, em março do ano que vem, a gente faz os últimos amistosos preparatórios, tá? Amistosos, assim, da seleção brasileira. E aí depois, em junho, antes da Copa, vai ter mais um amistoso. E aí, meu amigo, você se prepara aí, porque depois vai ter a convocação oficial da Copa, meu amigo. Aí é a Copa do Mundo, todo mundo de verde e amarelo, tá? E o SBT vai transmitir, rapaz, todos os jogos de Brasil no Mundial, tá? E aí, no dia 5 do mês de dezembro, 5 do mês que vem, vai ter aí o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, né? Na sede da CBF, tá? Então, a gente fica muito apreensivo para ver as bolinhas se mexendo e quem vai cair no grupo de quem, principalmente a seleção brasileira. Se vai cair num grupo difícil, se vai cair num grupo mais fácil, a gente nunca sabe. Vai que de repente
a gente pegue uma seleção portuguesa, uma seleção japonesa, a gente sabe o último amistoso, como foi, né, o resultado do último amistoso entre Brasil e Japão, tá? Porque os caras vêm muito forte. Então, em junho, a Copa começa dia 11, né? Dia 11 de junho. E quando sair a lista certinho, lá no dia 5, quando for a Copa, lá no dia 11 do mês de junho, próximo aí do Dia dos Namorados, e aí a gente vai botar lá o primeiro jogo da seleção brasileira, que a gente vai transmitir pelo YouTube, tá? E, gente, e também a gente vai colocar também uma votação popular, tá? Se você fosse fazer um sorteio, você que está em casa, todos nós aqui, se o sorteio fosse feito por cada um de nós aqui, e quem que você queria que caísse no grupo do Brasil, tá? Ou o Brasil cairia no grupo fácil ou difícil? Quem que você queria que o Brasil catasse na primeira fase? Tem aí resultados muito bons, cara. Eu quero que você vote, tá? E a votação vai até no dia 5. Então, a gente vai esperar um pouquinho, tá? Para fazer esse sorteio, para fazer esse podcast, né? Esse post, essa votação. Se você fosse fazer o sorteio dos grupos da Copa, uma votação popular, quem que você queria que enfrentasse o Brasil na primeira fase? Tunísia, Portugal, não sei se Portugal se classificou, né? A seleção, uma seleção, a Suíça, Suécia, Suíça, a gente vai colocar nome às listas dos possíveis adversários do Brasil, tá? E aí você pega e você vota. E aí o resultado a gente só vai dar no dia 5 do mês de dezembro, tá? No meio do sorteio, tá? Um horário antes do sorteio, a gente vai entrar numa live ao vivo e vai dar a apuração na live, tá? Na live do YouTube, tá? E aí, os que vencerem, os nomes que forem mais votados, será que vai estar no post? Tá? Depois na votação real. E nós vamos abrir uma votação online, que é para todo mundo votar no YouTube, tá? E será que os nomes que eu colocarem, que nós colocar, será que vai estar lá no potezinho, né?
nunca sabe. Mas eu sei que Copa do Mundo vai ser aqui no SBT a partir do dia 11 de junho do ano que vem. Copa do Mundo, e vocês vão acompanhar todos os jogos aqui no SBT. Enfim, tá? E aquele abraço.